irmãs. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês para nós estudarmos a Palavra do Senhor. Hoje, lição de número 10. Já estamos quase finalizando este trimestre. Hoje, primeiro domingo de dezembro, e nós sabemos que o dezembro parece que ele passa mais rápido, não é verdade? Daqui a pouquinho estaremos então na nossa nova lição. Então vamos aproveitar e estudar hoje o perigo da crise emocional no exercício do poder. O nosso texto áureo, ele nos diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 23. E a nossa verdade aplicada, ela diz assim: é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é uma realidade. O Espírito Santo, quando nós permitimos que ele haja na nossa vida, que ele transforme a nossa vida, nós somos uma pessoa diferente. Nosso temperamento, quando ele é transformado pelo Espírito Santo, nós temos um viver diferente, nós temos uma saúde emocional diferente e nós temos também relacionamentos diferentes, porque quem nos controla é o Espírito Santo. Nossos objetivos da lição, nossos 3 objetivos, dizem assim: comentar sobre a tentação por busca de poder. Segundo objetivo, estudar acerca do perigo da crise emocional. E o nosso terceiro objetivo, falar sobre crise emocional e a inversão de valores. Logo aqui na nossa introdução, o comentarista ele diz assim: nesta lição abordaremos sobre a crise emocional gerada no exercício do poder. É preciso cuidado com as constantes investidas do maligno, atenção com a saúde emocional e um viver guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo. A nossa lição de hoje, então, é sobre uma das grandes tentações humanas, a busca do poder e o desejo de conquista. Essa vai ser a nossa temática de hoje. E a pastora Elianaia, aqui no subsídio para os professores, ela coloca aqui logo na introdução, dizendo o seguinte, que a proposta deste trimestre está sendo estudar a importância da Palavra de Deus para o bem-estar humano, com orientações e princípios bíblicos para a preservação da saúde integral. A qualidade dos relacionamentos interpessoais influenciam grandemente no bem-estar e na saúde integral de todas as pessoas, em quaisquer áreas da nossa vida. Na teia desses relacionamentos existem em muitas as diferentes relações entre servos e senhores, patrões e empregados, governantes e governados, entre outros, regidos pela dinâmica do poder temporal. O exercício do poder pode ser gerador de crises emocionais, principalmente, eu quero que você grave bem isso, principalmente quando Deus não está presente. Quero até repetir esta frase: o exercício do poder pode ser gerador de crises emocionais, principalmente quando Deus não está presente ou não tem o lugar que lhe é devido na vida daqueles que o exercem. Então, nós que temos algum cargo de liderança, nós temos que tomar muito cuidado, estar sempre na dependência de Deus, tomar cuidado com orgulho, com a vaidade, com esse desejo excessivo de poder, que é uma tentação.
não é? Então temos que tomar cuidado com isso e rogar ao Senhor para sermos cada dia mais humildes, ser servos, né? Nós fomos colocados na liderança para servir, esta é a realidade. E quando nós assim fazemos, Deus age, Deus nos usa, Deus abençoa o nosso ministério, né? Aqui em Provérbios, no capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Na versão NVI diz assim: quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. E na nova versão atualizada diz assim: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra, quando o ímpio domina, o povo lamenta. Então, meus queridos irmãos, nessa lição nós vamos ver no primeiro tópico. O primeiro tópico, então, traçou para nós uma visão da onipotência divina, nós vamos ver isso no primeiro tópico, e das vãs tentativas humanas de galgar posições que só pertencem a Deus. Somente Deus tem todo o poder, mas o ser humano não consegue conformar-se com isso. Nossa natureza humana caída, né? Ela pensa desse jeito, ela não se conforma com isso. É seguindo o exemplo do arqui-inimigo de Deus, Satanás, utilizando todos os meios para exercer poder e domínio sobre todos, e sobre tudo e sobre todos. O segundo tópico trabalha a questão da crise emocional e quanto ela é mais desastrosa quando está presente na vida de líderes influentes. No terceiro tópico, veremos que crises emocionais poderão ser geradoras de inversão de valores, tanto quanto inversão de valores poderão gerar crises emocionais. Na verdade, quando essa lição usa a expressão crise emocional, está associado também com alguns desvios de caráter, como arrogância, prepotência, soberba, orgulho, tudo isso, ao lado da perda da saúde emocional evidenciada pelo desequilíbrio mental. Que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta lição. E quero só finalizar, eu achei bem oportuno aqui na conclusão, o comentarista diz assim: a relação entre poder e saúde emocional merece atenção especial. A receita contra isso é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz e não se deixar levar pelo orgulho, pela tentação do poder. Então, meus queridos, que possamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a vencermos quando esta tentação vier, vencermos esta tentação e buscar do Senhor, cultivar, sermos pessoas mais humildes, mais tementes a Deus, mais servos de Deus e servo daqueles que o Senhor tem colocado, né, para que nós possamos auxiliar, nós possamos servir. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor use cada um dos professores que irão ministrar esta aula, fale aos nossos corações poderosamente e pedimos ao Senhor a graça, a humildade, que possamos vencer a tentação de poder, de exercer poder a todo custo, de exercer o poder pisando nas pessoas, humilhando as pessoas. Não, Senhor, que possamos ser
servos do Senhor, que possamos servir ao povo, assim como o Senhor quer. Muito obrigado, assim te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua mente, que você tenha a saúde física, a saúde emocional, saúde espiritual. Deus abençoe, no nome de Jesus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados, nos reunimos mais uma vez nessa 10ª lição do nosso último trimestre do ano de 2020. Veja que nesse primeiro tópico nós não abordaremos o assunto da crise emocional que encontra-se no título da nossa lição. Isso vai ser abordado em outros tópicos, nesse primeiro não. Aqui nós falaremos tão somente sobre a tentação por busca de poder e domínio. Nós vamos dar esta introdução nesse assunto tão polêmico que é o exercício do poder. Então diz assim a nossa lição. Ponto 1, tópico 1, a tentação por busca de poder. Nossa lição de hoje é sobre uma das grandes tentações humanas, a busca de poder e o desejo de conquista. Ambos a qualquer preço e custo, ainda que seja passando por cima da nossa saúde emocional. Veja que, às vezes, a sede de poder é tanta que compromete até a saúde emocional da pessoa. Aquele que o detém plenamente, que é o único que o possui, o atributo de onipotência, é o Deus Criador de todas as coisas. Então, esse é basicamente o assunto desse primeiro tópico. O que a busca de poder e o desejo de conquista tem provocado na humanidade ao longo dos séculos. Nós podemos observar que os desejos do ser humano que não têm limites, representados pelo poder e pela glória, têm permeado toda a história da humanidade desde o início. O significado da palavra poder nos remete à posse de capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como a posse do mando e da imposição da vontade. Então, poder significa posse de capacidade ou faculdade de fazer algo e também posse de mando e imposição da vontade. Desde o pós-queda imediato, o ser humano desenvolveu e foi definitivamente marcado por mecanismos de poder. O poder é uma força, e uma força que se expressa no combate com outras forças. Ele está presente no tecido social, permeando as suas relações desde sempre. Então vamos a 1.1 da nossa lição, que nos fala sobre aquele que é a fonte do poder. 1.1, somente Deus é onipotente. O salmista Davi afirma: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. Salmo 62:11. Só o Senhor tem poder de criar, de preservar a coisa criada, de governar, de salvar, de julgar, de livrar e destruir totalmente. Dizendo isso, nós estamos afirmando: só Deus é onipotente. De Deus emana todo poder, deriva todo tipo de governo. O salmista Davi também afirmou: Tu és, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino. Davi afirmou isso e está registrado em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11.
Bem, aqui no comentário do professor, o comentarista diz que homem ou mulher alguma pode ter aquilo que somente Deus tem. Isto é, todo poder. Também nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Daniel, teremos as seguintes palavras registradas. Isso encontra-se em Daniel capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Quando pensamos na onipotência divina, isso nos fala dos seus atributos particulares. São atributos, aquelas qualidades, aquelas virtudes, aquelas perfeições próprias de um ser. O termo atributo no âmbito teológico aplicado a Deus é uma referência às suas características ou qualidades essenciais, que descrevem quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele possui. Atributos divinos são as perfeições do Todo-Poderoso revelado nas Escrituras e são conhecidas em função da relação que Ele mantém com o ser humano em diversas ações. Atributos são as perfeições próprias da essência de Deus. Então, quando vamos falar da onipotência divina como um dos seus atributos, nós vamos poder ver que esses atributos divinos estão classificados em comunicáveis e incomunicáveis. Atributos divinos comunicáveis são aqueles que são transmitidos por Deus aos seres humanos, muito embora num grau infinitamente inferior ao que se encontra no próprio Deus. Todavia, Ele compartilha conosco, Ele comunica conosco esses atributos, e esses atributos também podem ser encontrados em todos os seres humanos em menor grau. Atributos comunicáveis seriam santidade, verdade, fidelidade, justiça, bondade, amor, sabedoria. Encontramos isso nos seres humanos. Todavia, perfeitamente e em plenitude, somente em Deus. Mas existem aqueles atributos divinos que são incomunicáveis. Somente Deus os possui, o ser humano não compartilha. São atributos exclusivos da divindade. Seria infinitude, imensidão, eternidade, transcendência, perfeição, imutabilidade, onipotência, onipresença, onisciência. Esses são atributos incomunicáveis de um Deus soberano. Quando se fala da onipotência divina, nós vamos encontrar esta instrução desde os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Lá em Gênesis 17, versículo 1, lemos que, sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu a ele o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então você veja que aqui Deus está se identificando como aquele que tem todo o poder, chamando o homem para andar na sua presença e usufruir de um dos seus atributos comunicáveis, que é a perfeição. Somente Deus é onipotente. E sua onipotência significa sua liberdade e poder para fazer tudo, pois para Deus nada
é impossível. O termo onipotente significa, então, ter todo poder, ser todo poderoso. A Bíblia ensina que Deus é onipotente e um dos nomes que revelam esse atributo é o nome El Shaddai, que significa todo-poderoso. Então nós precisamos reconhecer esse princípio elementar, que também é um fundamento cristão básico, como um princípio de vida. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder. No Salmo 91, no versículo 1, nós lemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra desse Deus onipotente, descansará. O atributo em foco diz respeito a esse poder irresistível de Deus que age conforme a sua vontade, pelo qual ele trouxe o universo à existência, pela sua vontade e pelo poder da sua palavra. Salmo 33, 9 diz: porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O poder de Deus está relacionado com o seu propósito, com a sua natureza e com a sua essência. E por meio desse ilimitado poder e pela sua palavra, o Senhor criou e sustenta todas as coisas. Deus tem todo o poder e se mantém no controle de todas as coisas, inclusive em tempos de calamidade. Salmo 135, verso 6 diz: o que Deus quer, Ele faz. Tal onipotência revela a sua soberania. Ele é o único soberano do universo. Pensemos como nos instrui o pastor John Piper. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a nossa alma durante esse tempo. Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus e sobre quaisquer outras ameaças que venham a se abater sobre esse planeta. Ele pode tudo, ainda que não faça tudo de conformidade com o nosso entendimento de como deveriam ser as coisas. Mas Ele nos diz na sua palavra que nenhum pardal cai, a não ser pelo plano de Deus. Então podemos entender que nenhum vírus se move, a não ser pelo plano de Deus. Ou seja, Ele está dizendo na tua palavra: tudo é por minha permissão. Mas não deixem de lembrar e de pensar de que vocês valem mais do que muitos pardais, e até mesmo o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não temam. O Deus Todo-Poderoso está no controle, vê tudo o que se passa nessa terra, mas prometeu que não nos deixaria e não nos abandonaria. Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos esperar nesse Deus que é todo-poderoso. O 1.2 nos fala do poder absoluto que foi dado a Jesus Cristo. Diz assim o texto da nossa revista: pessoa humana alguma tem esses atributos. Só Deus possui essas qualificações e essa majestade poderosa. Mas o que nós vemos aqui? Se nós tivermos um entendimento um pouco mais ampliado da Trindade, quando nós estamos lendo estas coisas, nós entenderíamos melhor porque Jesus Cristo, após ressuscitar, afirmou em Mateus 28:18: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O cristianismo existe pelo poder de Deus. Poder que criou o mundo, poder que se revelou aos seres humanos,
Poder que prometeu a salvação em Jesus. Poder que se fez carne no Verbo de Deus. Poder que suporta todas as coisas e é obediente até a morte, morte de cruz. Poder que ressuscita o Filho 3 dias após a morte. Poder que entroniza Jesus, dando-lhe um nome que está acima de todo nome. Lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro da equidade é o cetro do teu reino. Então nós lemos aqui em Hebreus 1:8 que do Filho se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ao lermos Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, vemos que o fato de Jesus Cristo voluntariamente se tornar homem é realmente um grande mistério. Deus toma espontaneamente a forma, a natureza, as limitações de um ser humano simples, porém sem pecado. O infinito adotou uma forma finita, porém não uma forma imperfeita, porque Jesus Cristo, homem finito e propenso à morte, nunca deixou de ser o Verbo divino, como lemos em 1 Timóteo 3,16. Mesmo quando andou nos campos e ruas aqui da terra, ele continuou sendo o eterno Deus, o eterno Logos, o Verbo de Deus. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mesmo deixando o esplendor da sua glória para assumir a forma de homem, Jesus em nada se limitou em relação à sua divindade. Observaremos algumas provas fundamentais da doutrina de Jesus Cristo como perfeitamente humano e perfeitamente divino. Primeiro, durante a sua vida na terra, lhe foram atribuídos nomes divinos. Temos várias referências que falam desses nomes divinos atribuídos a Jesus durante a sua vida na terra. Enquanto esteve aqui, Jesus evidenciou atributos que cabem somente a Deus. Terceiro, o mestre aceitou o culto divino, que qualquer profeta ou outro líder espiritual recusaria. Quarto, Jesus Cristo desempenhou atividades e ofícios que pertencem exclusivamente à divindade. E por fim, Jesus Cristo se proclamava Deus. Todos estes pontos nós temos inúmeros versículos confirmando que Jesus, como perfeitamente humano e perfeitamente divino, andou sobre esta terra, fazendo então conhecida a sua humanidade e a sua divindade. Isso é suficiente para nos instruir acerca da plena humanidade e da plena divindade do Senhor Jesus, que verdadeiramente tem todo o poder no céu e na terra. O evento da encarnação de Jesus foi tão importante para a humanidade que dividiu a história humana em um antes e um após o nascimento do Salvador. O propósito dessa encarnação foi alcançar todo pecador com o plano da salvação. Isso está em Marcos capítulo 10, versículo 45. Logo após a queda de Adão e Eva, esse plano de redenção entrou em execução. Agora, como lemos em Apocalipse 3:18 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, esse plano foi arquitetado por Deus num passado eterno. Isso significa que a humanidade de Cristo não foi fruto de uma reflexão tardia de Deus,
queda do ser humano não pegou Deus desprevenido e sem condições de resgatar a humanidade. Deus já tinha previsto um plano de salvação para o homem, mesmo antes da criação dele, visto que ele tudo sabe, mas também que o seu amor pela obra criada é imensurável. E na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu tudo e continua nos dando tudo no que diz respeito à nossa vida e à nossa possibilidade de vivermos uma vida pia, em santidade. 2 Pedro 1,3: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, caminhando aí já para a finalização desse primeiro tópico, o item 1.3 nos fala da sugestão de Satanás e de sua tentativa de ser como Deus. Há uma constatação nos dias odiernos que de novo não tem nada, que é a luta pelo poder e o domínio sobre as pessoas, muita vaidade e glória humana. Isso é tão velho quanto a própria história da humanidade. O inimigo semeou na mente e no coração do primeiro casal o anseio por independência, quando lhes envenenou com a frase: sereis como Deus. O casal recebeu e abrigou esta maligna semente: ser mais, ter mais, conhecer mais. Mesmo Deus tendo preparado e providenciado para o casal o jardim do Éden, Adão e Eva cederam à tentação. Desde então, a história registra diversos exemplos de busca desenfreada por poder, por independência, desencadeando quebra do relacionamento com Deus, conflitos e destruição. O que nós vemos aqui? Que ceder à tentação é o primeiro passo para se cair na onda de Satanás. Lembra de Gênesis 4:7? E o que está escrito lá? O pecado jaz à tua porta, ele está à espreita o tempo todo, mas sobre ti somente será o teu desejo, e você deve dominar sobre o seu desejo. Realmente, a luta pelo poder e domínio sobre as pessoas, muita vaidade e glória humana não são novidade nenhuma. Isso está mais vivo do que nunca, está mais próximo de nós do que nunca. A Bíblia mostra, através de inúmeros exemplos, a vulnerabilidade humana diante da tentação, a começar pelo caso de Adão e Eva. Lemos em Romanos capítulo 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Gênesis 3 nos conta a triste história da queda pelo pecado do ser humano. Por influência satânica, a serpente é instrumentalizada para o fim de destruir a raça humana criada como imagem e conforme a semelhança de Deus, através de argumentos ardilosos. Em seu diálogo com Eva, Eva foi levada à apostasia. E esse é o risco que se corre sempre que uma pessoa se coloca em diálogo com o inimigo, que usará todos os meios para convencer a pessoa a pecar contra Deus. Adão era o guardião do Éden, mas Adão não soube guardar a própria esposa, que acabou sendo seduzida pelo diabo. O que nós vemos aqui é que Adão e Eva se deixaram levar pela concupiscência da carne
pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida, conforme registra 1 João, capítulo 3, versículo 16. Adão e Eva pecaram de forma consciente e voluntária. E, biblicamente, eles são os responsáveis pela introdução do pecado no mundo. Ambos caíram, um após o outro. A vulnerabilidade de Adão e Eva continua sendo a nossa própria em relação ao pecado, em relação à tentação. E em tempos de explosão midiática, estes males têm sido maiores e mais danosos. Querer os primeiros lugares, querer ser visto, querer ser admirado, querer ser reconhecido, querer a primazia e ter uma capacidade limitada de mando, querer colocar-se acima de tudo e acima de todos e ter a última palavra, esse é o ser humano caído, devastado pelo pecado, enganado por Satanás e indigno de Deus. Mas veja vocês que os filhos do reino e herdeiros da graça, eles precisam seguir uma outra dinâmica de vida. Eles precisam querer a vontade de Deus. Eles precisam vencer a tentação de querer estar no lugar de Deus. Há um mal que vemos sobre a face da terra, que é o ser humano seguindo pelo caminho maldito do querubim ungido. Agora, esse deveria ser o ideal de todo servo de Deus. Satanás tentou ser igual a Deus e experimentou o fim trágico. Todo servo de Deus deveria não querer experimentar esse fim trágico do querubim ungido. Lemos Isaías 14, 13 a 15, que nos diz: Tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O próximo tópico que iremos estudar vai trazer outras explicações acerca destes versículos. Mas, por enquanto, ele está posto para mostrar que Satanás tentou ser igual a Deus e qual foi o seu fim. Mas depois disso, ele não passou um dia sequer que não tentasse a criatura humana fazer trilhar o mesmo caminho que ele seguiu por ele. Então, irmãos, não sejamos displicentes quanto a esse ensinamento. O escritor aos Hebreus tem essa sensibilidade ao escrever: Deus, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem pobreza, nem riqueza, mas mantenha-me do pão da minha porção de costume. Ele está desejando com isso: eu não quero ultrapassar os limites, eu quero ter o mínimo necessário, mas eu não quero querer mais do que eu devo querer, porque eu tenho medo de ultrapassar os limites. Nós precisamos ter esta consciência, que Deus nos ajude. O que esse primeiro tópico procurou demonstrar é que a tentação por busca de poder é tão antiga quanto a própria humanidade. E o agente para a queda humana também é o mesmo. E ele está trabalhando dia e noite sem trégua para que o ser humano não consiga dominar-se e seja vencido pelos seus desejos. Somente um Deus onipotente, todo-poderoso, para o qual nada é impossível, pode nos equipar com armas espirituais
para vencermos a tentação, para vencermos a carne, para vencermos o diabo, para vencermos o mundo. Esse Deus, que é o Deus do impossível, prometeu que nos faria mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda que a tentação pelo poder seja grande, cuidado. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, e permaneça na sua posição, a posição onde Ele tem te colocado, para a glória dEle e não sua. Amém? Olá, queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, dando continuidade à nossa lição número 10, que fala sobre o perigo da crise emocional no poder do exercício. É importante ressaltar que em todo momento da nossa vida é necessário nós pedirmos instrução e sermos guiados pelo Espírito. Pedir instrução ao Senhor, seja quando você está sendo liderado ou quando você lidera, mesmo quando você precisa de seguir determinações, orientações da sua liderança, ou quando você também vai dar orientações, vai determinar sobre as pessoas que são lideradas. É importantíssimo nós tomarmos o cuidado, porque todas as pessoas estão susceptíveis, estão sujeitas a ter uma crise emocional, estando elas no poder sobre algum privilégio da parte do Senhor de conduzir o rebanho, ou liderar um departamento, ou até mesmo chefiar uma empresa. Porém, a Bíblia nos diz que a quem muito é dado, também dele mais é requerido. E isso faz com que a pressão, com que a responsabilidade que recai sobre os ombros daquele que ocupa uma posição de destaque no sentido de deliberar temas, determinar temas, ou decidir sobre um rebanho, sobre um grupo de pessoas, ou sobre o departamento, a responsabilidade dessa pessoa é muito maior. Tanto aquela pessoa que é liderada por alguém, ela precisa de cuidar do seu emocional, como aquele que lidera sobre um grupo de pessoas precisa também cuidar do seu emocional. O enfermo, ele pode provocar dano em outras pessoas e contaminar outras pessoas, seja por uma doença contagiosa, como é o coronavírus ou não. Mas a pessoa que é iracunda, aquela pessoa que se ira facilmente, aquela pessoa que se revolta facilmente, ele pode transmitir aquilo para outras pessoas e influenciar no comportamento. Outro fato importante que o autor trata aqui com muita propriedade é sobre o perigo de crise emocional no exercício do poder. Liderar não é simples. É por isso que no meio de milhares e milhares ou até milhões de pessoas, Deus escolhe alguns para liderar. Não porque essas pessoas são melhores ou não são, mas para aquele momento, Deus olhou, escolheu e viu naquela pessoa a possibilidade, mais do que a capacidade de liderar, mas de obedecer à voz do Senhor. Eu quero que você tenha em mente, cada um dos irmãos tenha em mente que no reino dos céus, a obediência, ela tem mais importância do que a capacidade. Uma pessoa pode ser muito capaz, mas se ele não tiver a capacidade de obedecer, de andar segundo a determinação do Senhor, da sua liderança, a sua capacidade, ela se perde no meio da desobediência. Saul era um homem estrategista, era um homem não somente formoso,
mas era um homem que já havia apresentado qualidades, não somente pela sua formosura, mas também por capacidade de estratégias. Ele foi escolhido para reinar sobre o povo. E aconteceu um reinado trágico, né? Com a morte trágica de Saul, do seu filho, e um desgoverno sobre Israel. Então é muito importante nós termos em mente que no reino dos céus a obediência ela é mais importante do que a capacidade, porque Deus é aquele que opera tudo em todos. Então, se nós estivermos dispostos a obedecer o Senhor, a liderança, o pastor, o seu pastor presidente, o pastor dirigente da congregação, aquele que lidera sobre você no departamento, certamente você terá uma condução da sua vida muito próspera diante do Senhor, porque Deus ama todos, mas aqueles que obedecem ao Senhor, a sua vida dá testemunho de que Ele é do Senhor. A obediência é um princípio de Deus que Ele não abre mão. Nós vamos ver aqui no tópico 2, que é o tópico que eu vou ministrar para os irmãos, as consequências da desobediência para toda a existência da humanidade, toda a existência desde os céus antes da fundação do mundo. No tópico 2, ele fala do perigo da crise emocional. Em Isaías 14, 12, 20, Ezequiel 28, 11 ao 19, temos a descrição bíblica do que aconteceu com os reis da Babilônia e de Tiro. Sinto-me na obrigação de dizer que, originalmente, estes textos proféticos serviam ao propósito de transmitir uma mensagem à sociedade no qual foram produzidos e alertar que este mal quer dominar os que estão no poder. Vamos lá, Isaías 14, do 12 ao 20. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolavas as suas cidades, que os seus cativos não deixavas soltos para suas casas, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da sepultura, como um renovo abominável, como um vestido de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra, e tu mataste o teu povo, e a descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Olha bem, aqui, conforme o autor falou, ele falou a respeito dos reis da Babilônia e de Tiro, e toda queda provém de uma desobediência. Toda queda, ela provém de uma desobediência. Então é importante nós sabermos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aqueles
que colocam à disposição do Senhor a sua vida e se comprometem a obedecer a Deus, automaticamente farão isso com seus líderes, com seu dirigente, com o líder de departamento, com seu pastor. Esse é um princípio que Deus não abre mão dele. A síndrome em torno das lideranças. É importante todas as pessoas entenderem que ser é diferente de estar. Nós tivemos muitos reis que estavam como reis, mas que em determinado ponto, determinado momento, perderam o seu reinado, perderam o seu prestígio. Então, ser é diferente de estar. Hoje, eu estou presidente da igreja. Como presidente da igreja, sou presidente da igreja até o dia que o Senhor permitir e que o Senhor assim quiser. Como já passaram outras pessoas, liderando departamento, liderando igrejas. Então, nós estamos naquela posição por causa da decisão do Senhor de nos colocar. Você está na posição que você está porque Deus decidiu para este tempo te colocar. Agora, ninguém pode tomar posse para si como propriedade sua de qualquer posição ou dom confiado pelo Senhor. Nós somos mordomos daquilo que não é nosso. Ser, nesse sentido, é diferente de estar. Ser é Jesus Cristo, é aquele que foi, aquele que é, aquele que será eternamente, aquele que é eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sim, o seu reinado, a Bíblia diz que não terá fim. Mas muitos de nós precisamos de tomar cuidado, porque quando o Senhor nos confia uma determinada posição, às vezes eu observo situações em que pessoas têm oportunidades dadas pelo Senhor, homologadas pelo Senhor e confirmadas aqui na terra por suas lideranças, por seus pastores, e ao invés da pessoa se credenciar para aquela função, ele usa aquela função para se descredenciar, porque não tem um verdadeiro chamado do Senhor. Às vezes nós ouvimos isso até na boca de pregadores: eu preguei, Jesus salvou; eu preguei, Jesus curou; eu orei, Jesus curou; eu fiz, eu contabilizo as almas que eu ganhei. Irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, é aquele que é capaz de adentrar lá no pensamento e no coração do homem. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Me lembro do pastor Kleber Moura, que muitas vezes ele ia pregar e ele dizia: Senhor, me usa como um microfone teu, eu sou apenas o teu microfone. Mas a palavra, ela é do Senhor, o poder, ele é do Senhor, e toda a honra e toda a glória ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. Deus que é, Deus que sempre será, aquele que foi, aquele que é e será eternamente, é Ele que nos confia. E privilegiados somos quando recebemos do Senhor um voto de confiança para exercer uma função, seja ela ministerial ou qualquer serviço para o Senhor. É privilégio e honra para nós. A síndrome em torno das lideranças. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e o desejo de poder para dominar e possuir. Notar como Judas inicia uma série de exemplos que estaria descrevendo, porque se introduziram alguns, portanto, estavam em ação no ambiente da igreja. Olha bem, em Judas 4 está escrito:
porque se introduziram alguns. Às vezes a pessoa fica esperando olhar e enxergar o soberbo lá fora, no mundo, mas às vezes ele está perto de nós, ele está dentro da igreja, ele está exercendo função, ele está trabalhando, mas não com a intenção de trabalhar e do serviço ao Senhor, mas com a intenção de ter o seu nome em evidência. Ao contrário disso, grande ensinamento nos deu João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A dissensão que houve entre um judeu e os discípulos de João Batista a respeito de Jesus, que eles alegavam que estava batizando, e eles começaram a dizer: olha, além do Jordão, tem um outro que agora as fileiras dele engrossou, e as suas fileiras estão diminuindo, João Batista. Olha bem, abre o olho, João Batista. Abre o olho, porque tem pouca gente te procurando e muita gente indo atrás dele. E João Batista falou assim: não, vocês não entenderam, eu sempre disse que eu não era o Cristo. Vocês não entenderam o que eu estava falando. Ele é o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra com o encontro da noiva e do noivo. Está tudo certo, o que está acontecendo foi o que eu profetizei, está correto. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Mais adiante, Jesus dá um testemunho tremendo a respeito de João Batista, e ele diz que dos de nascido de mulher não teve ninguém, nenhum profeta como João Batista. Imagine, o próprio Cristo testemunhar a seu respeito, o próprio Deus testemunhar a seu respeito, que privilégio! Mas se alguém é soberbo, se alguém não é obediente, certamente não terá o testemunho do Senhor. Observe também o que aconteceu com Jó, quando o diabo, os filhos dos homens se apresentavam diante do Senhor, e o diabo, Satanás, se apresentou a Deus, e ele falou, e Deus falou com ele: observaste o meu servo Jó? E Deus deu testemunho dele de um homem fiel, de um homem justo, de um homem temente a Deus. Olha bem que aqui o autor diz o seguinte, que a soberba faz com que a pessoa tenha o desejo de poder para dominar e possuir. Observem que Jesus Cristo, ele na verdade veio para dar liberdade aos cativos. Ele veio para libertar, não para dominar, não para aprisionar, pelo contrário. O apóstolo João fez menção de um homem que gostava de se colocar em primeiro lugar para ter preeminência. Diótrefes vivia ansioso por posição e poder. São pessoas que não atentam para as palavras de Jesus, que advertem contra uma postura imprópria de ambição e desejo de domínio. O apóstolo Pedro também descreveu sobre a atitude adequada dos que exercem a liderança no rebanho do Senhor. Vejamos o que está escrito lá em Marcos 10, 32. Olha que interessante. Marcos 10, eu vou ler do 32 até o 45. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes estas coisas, as coisas que deviam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja bem agora. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse:
que quereis que vos faça? E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha bem, querendo privilégios porque estavam caminhando com Jesus, meu querido irmão, automaticamente o evangelho ele nos promove de cidadãos terrenos para cidadãos dos céus, de homens que estavam sujeitos às concupiscências, aos pecados, aos enganos desta vida, para uma vida de santidade, uma vida de temor ao Senhor. Isso já é um grande privilégio. Você que não tinha, passa a ter o seu nome escrito no céu. É por isso que o salmista nos ensina a fazer um pedido com muita propriedade. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O desejo dele era estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, porque ele já conseguia entender, ele queria contemplar a formosura do Senhor. Então o desejo dele era estar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você que nós temos milhões e milhões de motivos para agradecer a Deus e a nossa salvação. Fomos comprados com seu sangue precioso. A nossa salvação, o nosso resgate, o bem-estar que Jesus Cristo promove por nós, a paz interior que nós recebemos e temos, porque o mundo não pode receber, já é um grande privilégio para todos nós. Nos dias atuais, muitos com suposta chamada utilizam do espírito de manipulação e controle para levar as pessoas a serem movidas pelas atitudes de rebelião e insubmissão, em nome de uma nova visão. Iludem os incautos, aquelas pessoas inconstantes, aquelas pessoas que não estão bem calçadas na fé, mas não terão recompensa a não ser a ruína e perdição. Irmão, é importante tomar cuidado, eu falei isso na lição anterior. A infidelidade oculta e a infidelidade expressa para Deus é a mesma coisa. O infiel às ocultas, o infiel às escondidas, o manipulador escondido, para Deus é a mesma coisa. O dano talvez seja diferente, porque aquele que faz publicamente, ele escandaliza, ele provoca sentimento em outras pessoas, mas não tem diferença na infidelidade e desobediência para Deus, daquele que faz ocultamente, às escondidas, daquele que é infiel até mesmo na rede social, né? Caso de Saul. A história de Saul está registrada no livro de 1 Samuel. Vimos, tópico 2.2, vimos que Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso e foi um fracasso. Saul começou bem e terminou mal. Suas decisões foram desastrosas e desastradas porque tropeçou nas próprias pernas. Há características interessantes sobre Saul. Ele tinha uma boa aparência, era moço, tinha saúde, vigor, força e disposição. Era um jovem bem aceito socialmente. Além disso, Saul tinha ótima condição financeira. O texto diz que o pai de Saul era rico e importante. O grande erro de Saul foi a meia obediência. E na visão do Senhor, meia obediência é desobediência. Então, quando alguém, líder, pastor, dirigente da congregação, lidera uma tarefa ou lhe determinar para fazer algo, ao invés de sair reclamando, murmurando, abrace como uma oportunidade do céu, abrace como uma oportunidade do Senhor, porque às vezes a pessoa não faz, ou se faz, ele faz murmurando, faz questionando. É certo
que não é fácil liderar. No reino de Deus, a disponibilidade vale mais do que a capacidade. Eu falei da obediência e capacidade, agora eu estou falando da disponibilidade. Existem muitas pessoas capazes, formadas, com diplomas, bem-sucedidas em muitos aspectos, mas não disponibilizam o seu tempo para o Senhor. As coisas de Deus estão sempre em segundo plano. É importante, cada um pode servir ao Senhor de uma forma diferente ou de outra. Nós temos exemplo de pessoas muito prósperas, pessoas abençoadas por Deus, que todas as vezes que são chamadas e que são convidadas a participar, a ministrar, a conduzir cultos, a liderar, elas fazem isso com muita alegria. Nós temos muitas pessoas assim no nosso campo, isso tudo para a glória de Deus. Saul também tinha privilégios. O maior foi ter sido escolhido rei de Israel em resposta ao clamor do povo. Ele foi ungido por Deus. Outra característica, Saul era humilde no seu começo de vida. Isso deve persistir, deve permanecer. A humildade do crente, ela não pode ser fugaz, passageira, transitória. Disse por aí, quer conhecer um homem, dê poder a ele. Mas o nosso grande exemplo é Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: todo poder me é dado, tanto no céu quanto na terra. E Jesus Cristo foi um homem, uma humildade sem igual, uma capacidade de esvaziar-se de si mesmo, como ele se fez, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e obediente até a morte de cruz. Mas depois Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A obediência é o caminho da vitória, do sucesso, do progresso espiritual e também material. Na revista do Professor, ele diz o seguinte: Saul tinha relacionamento com Deus no início da sua vida. A vida do crente, irmão, ela não é uma corrida de velocidade. Ela pode ser entendida como uma maratona. O importante não é só a largada, mas é também a chegada. Não adianta largar bem, fazer muita coisa com muita velocidade, se lá na frente você vai estar fadigado, errar o caminho e não vai chegar. A vida do crente é uma maratona e não uma corrida de velocidade. É por isso que é necessário sermos firmes e constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Essa é a determinação da palavra de Deus. Além da amizade e amor que o profeta Samuel tinha por Saul, sempre orientando como ele deveria agir e proceder em todas as coisas. Tudo estava em suas mãos. Era só governar com temor e obediência a Deus. Tudo que devemos fazer na casa do Senhor, devemos fazer com temor e com obediência. E quero te dizer uma coisa: se você conhece alguém que não consegue obedecer a sua liderança, o seu pastor, que não tem o compromisso de obediência, pode ter certeza que ele não está andando na direção do Senhor. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Senhor, eles caminham e governam, lideram, eles participam ativamente, mas nunca querendo passar sobre a sua liderança e também nunca querendo passar sobre os seus liderados. Há um respeito mútuo entre quem lidera em quem é liderado. A soberba, ela não é boa para ninguém, nem para quem lidera, nem para quem é liderado. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, mas que antes de ser abatido, exalta-se o coração do homem.
Então, que todos nós sejamos humildes, sabendo que nós estamos a serviço do Senhor. O privilégio nosso maior é ter o nosso nome escrito no céu. Que privilégio incomparável esse! Características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Notamos no registro bíblico que Saul não soube lidar com alguns aspectos emocionais e psicológicos, além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial. Sempre que chegava em uma encruzilhada, tomava a decisão errada, a direção errada. Vejamos algumas delas. A impaciência e a obediência parcial. No reino dos céus, obediência parcial para Deus é desobediência. Na batalha dos filisteus, Samuel se ausenta e pede a Saul que espere 7 dias para fazer o sacrifício. Pressionado pela desistência de alguns homens de Israel, Saul perde a paciência e oferece o sacrifício antes do tempo. Quando Samuel chega, repreende e o chama de tolo. E ele diz: agiste neciamente, Deus teria confirmado o teu reinado. Juramento insensato, sem comunhão com Deus e confiando em si mesmo, em plena guerra. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. A nossa confiança, ela vem do Senhor, aquele que é poderoso, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Eu quero apenas fazer uma leitura no livro do profeta Jeremias 17:5, que diz assim, Jeremias 17:5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem. Não é você confiar no seu irmão, não é você confiar no seu próximo, na sua esposa, não. É você confiar na sua própria força, na sua própria capacidade. Nenhum homem, em qualquer posição que ocupe, é sábio o suficiente para tomar as melhores decisões da sua vida sem a dependência de Deus. Com certeza absoluta, as melhores decisões tomadas por qualquer pessoa, decisões corretas, elas são feitas, direcionadas pelo Senhor. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, que o Senhor possa guardar os nossos corações, que o Senhor possa dar a cada um de nós equilíbrio emocional e saber que nós estamos a serviço do Senhor, que qualquer cargo, que qualquer posição que o Senhor nos confiar, que nós possamos assumir, entendendo que aquela é uma oportunidade, não para nossa honra e glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Faço agora aqui as minhas palavras, o que foi dito por João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, aquele que tem confiado a mim e confiado a você a grande missão de ir pregar e anunciar o Evangelho e poder com muita alegria usar a autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Segue agora o tópico 3, lembrando os irmãos, daqui a pouco, às 18 horas, estaremos no Betel, transmitindo a nossa Santa Ceia online. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor para todos os irmãos, dando continuidade à nossa querida Escola Bíblica Dominical.
Estamos estudando a lição número 10, o título: O perigo da crise emocional no exercício do poder. Deus concede liderança para muitas pessoas, são levantadas por Deus, mas Deus sabe que Ele criou o ser humano, corpo, alma e espírito, e Deus também trabalha nas emoções de quem lidera. Vamos estudar o tópico 3 e fazer uma breve conclusão. Então, liderança cristã. A liderança sob a ótica bíblica. A Bíblia nos mostra muitos líderes e como nós temos algo a aprender com eles, e principalmente com Jesus Cristo. A liderança sob a ótica bíblica. O papel do líder e a convivência cristã. O líder precisa estar liderando no papel e no lugar de líder e ao mesmo tempo convivendo com a comunidade cristã. E como desenvolver este papel tão importante e difícil? Princípios da liderança eficaz. Liderar é um ministério cristão imprescindível, ou seja, insubstituível. Toda a comunidade cristã necessita de um líder. E Deus chama líder e estabelece princípios de liderança. Como liderar sob uma ótica bíblica? O líder cristão, tanto na vida profissional quanto na vida ministerial, precisa conhecer e se comprometer com os princípios que Deus já estabeleceu para o exercício da liderança. Deus estabeleceu princípios. Então, o nosso tópico 3, a crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o fazer, em detrimento do relacionar-se, ou mais apegada com o ter, em detrimento do ser, viverá crises emocionais, das quais gerará afastamento das revelações de Deus e dos seus propósitos. Então, se uma liderança se apegar muito ao que tem que fazer e não zelar pelo relacionar-se, preocupar-se muito com o que tem que fazer e como ser, isso pode gerar crises emocionais. E essas crises podem nos afastar das revelações de Deus e dos seus propósitos, porque o bom relacionamento com a comunidade cristã acontece que Deus pode falar, pode usar dos seus propósitos uma equipe, e as revelações de Deus e os propósitos de Deus vêm mais claro para um líder que relaciona com a equipe onde lidera. A liderança cristã. Na igreja também tem aqueles que movem os outros. Esses são os líderes, eles movem os outros. Porém, precisam ser preparados a fim de desempenharem melhor o ministério da liderança cristã. Deus levanta líderes e esses líderes, com a sua influência, movem outros e eles precisam ser preparados. Aí o ministério da liderança cristã é um ministério em conformidade com a vontade de Deus. Liderança: ter poder ou ser exemplo? Ter poder ou ser exemplo? E nós vamos ver dos líderes que vamos estudar. Jesus foi um grande exemplo. 3.1. As consequências são inevitáveis. Agora vamos falar então do plantio e da colheita, as consequências daquilo que nós plantamos. Olha o que Paulo disse aos Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Desta lei ninguém escapa. Sendo assim, requer da nossa parte uma constante vigilância quanto ao que estamos semeando. Um versículo que serve para todos os cristãos e para os líderes, no caso que nós estamos estudando.
tudo que nós plantamos, sabemos que um dia vamos colher. Quem escolhe bem as sementes que semeia, não teme a colheita. Quem escolhe bem as sementes que semeia, não teme as colheitas. Assim, o semeador, ele sabe o que está semeando. Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Isto é o livre-arbítrio. E porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Então, Deus é bom e nos deixa que nós plantarmos o que quisermos. Mas Ele é justo e nós já sabemos pela palavra de Deus que colhemos o que plantamos. Princípios para a vida. Porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Como e onde plantamos? Plantamos no outro, em outra pessoa. O que eu lhe proporcione é a minha semente. Aquilo que eu faço para com a outra pessoa é a semente que eu estou plantando. Se eu proporciono alegria ou tristeza, plantamos com as nossas ações, palavras e reações. A todo momento nós estamos plantando, semeando paz, semeando alegria, semeando amor. Este é o nosso plantio cotidiano e nós sabemos que colhemos aquilo que plantamos. Obediência a Deus, aprendendo a sujeitar à vontade de Deus, mesmo que sejamos líderes, que Deus tenha nos colocado uma grande responsabilidade, nós temos Deus acima de nós para nos ensinar, por isso aprendendo a se sujeitar à vontade de Deus. Para refletir, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Estamos falando de liderança, estamos falando de emoções ligadas à liderança. E como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, mas medita na lei de Deus. A palavra de Deus tem muitos exemplos de liderança, principalmente a do nosso Senhor Jesus Cristo, o maior líder da história. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Pregamos e também aprendemos o que a palavra tem para nós. Aqui a Bíblia, Holy Bible, em inglês. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Deus nos chama a todos, membros, a todos líderes, que cumpramos a palavra do Senhor. 3.2. Os efeitos da crise emocional na liderança geram sequelas. Então as nossas emoções, elas estão conosco, Deus nos criou com as emoções, temos a incumbência de liderar, mas precisamos administrar as nossas emoções, porque elas geram sequelas mesmo na liderança. Então precisamos administrar nossas emoções para podermos liderar da maneira que Deus agrade e nos abençoe. Assim estaremos fazendo a grande vontade de Deus. Simão Pedro ainda precisava ser moldado, pois estava confiando na sua própria capacidade e determinação na caminhada com o Mestre. Quando ele disse para Jesus que seguiria Jesus para onde for, Jesus disse para ele: hoje ainda tu me negarás. Quando Pedro conversou com Jesus, ele estava muito confiante na sua capacidade, na sua determinação. Aí sim, depois que ele passou por aquele processo, ele chorou amargamente e depois foi confortado por Jesus. Mas ele passou por uma experiência que precisava de aprender a não confiar na sua capacidade, na sua determinação, mas na graça que vem de Deus.
Embora não tivesse consciência, ainda faltava a transformação do seu caráter. Sua referência advinha da soberba da vida. Ainda ele estava olhando muito humanamente quando ele prometeu seguir Jesus por onde for. Precisava de um trabalho de Jesus na sua vida emocional. Sim, João disse isso para nós. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, temos muito que aprender com Ele, como servi-lo em todas as dimensões, em todos os níveis, em todos os lugares. Pedro possuía uma matéria-prima da qual seria possível fazer um líder. Jesus olhou para Pedro, viu, eu posso fazer de Pedro um líder. E Jesus começou a trabalhar na vida de Pedro. Pedro precisava ser moldado, treinado e amadurecido. E esta liderança, ela vem em vários níveis na igreja. Tem pessoas que lideram 10 pessoas, 20 pessoas, tem vários departamentos, e Deus tem levantado vários líderes com vários dons para vários lugares. E esse ensinamento, este episódio por onde passou Pedro, essa experiência por onde passou Pedro, tem uma aplicação muito bonita para todos nós. Aí sim Pedro aprendeu, o Pedro escreveu: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerce. Isto agora, o Pedro, depois de ter passado por tantas experiências, ele diz: Deus os restaurará, confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitar Pedro a seguir a Cristo. Se não fosse removido, poderia destruí-lo. Pedro precisava de aprender que não era a sua capacidade, a sua autoconfiança que fazia ele estar ali ao lado do mestre, sendo preparado para um líder. Precisava de Pedro entender que ele dependia de Deus para ser o líder para o qual Jesus estava preparando. O orgulho era a mesma falha de caráter encontrada em tantos outros e serve de alerta para não incorrermos no mesmo erro. Note que Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como um trigo. A vitória de Pedro foi seguir o caminho do arrependimento. De Jesus preparando Pedro para ser um grande líder e o inimigo querendo cirandar com Pedro, mas Jesus intercedeu por ele, é o que vamos ver agora. A vitória de Pedro foi seguir o caminho de arrependimento e chegar perto do Senhor. Ao negar a Cristo, Pedro aprendeu quanto restolho e quão pouca substância havia nele, e como deveria ser vigilante e cauteloso, confiando somente na força do Senhor. Pedro aprendeu todas essas coisas por experiência própria. Ele aprendeu que ele dependia da força de Deus para vencer e tornar-se um grande líder. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que o Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Jesus intercedeu por Pedro, sabia o que ele estava passando e disse para ele, depois desta experiência, confirma isso aos seus irmãos. E ele escreveu para nós, nos ensinando muitas coisas que ele aprendeu com esta experiência. Assim, Jesus usa o verbo cirandar. Cirandar significa passar pela ciranda, pela peneira, peneirar.
a cirandar cereais. Cirandar dá esta ideia. Aqui nós aprendemos como cirandar, como se fosse separando o trigo da palha, jogando para o alto e separando o trigo da palha. Mas a palavra cirandar traz mais esta ideia de espremer o trigo sobre a peneira até sair toda a palha e o trigo ficar puro. Quando o inimigo disse que queria cirandar com Pedro, ele queria passar Pedro numa situação muito difícil, dolorosa, muito apertada, para separar a palha do trigo. Mas Jesus disse: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma isso aos teus irmãos. E Pedro escreveu 2 cartas confirmando isso para todos nós. Pedro aprendeu a compaixão. Satanás reclamou para peneirar Pedro. Jesus rogou em favor de Pedro e pediu para que, depois de convertido, fortalecesse a fé dos seus irmãos. É preciso entender que os discípulos, quando estavam servindo Jesus, naqueles 3 anos, eles eram discípulos, alunos. Depois se tornaram apóstolos. Por isso eles tinham muito que aprender até o momento da subida de Jesus Cristo. Pedro precisava aprender a ter compaixão através do seu próprio sofrimento. Ele entendeu que, como Jesus teve compaixão dele e o perdoou, ajudou no momento que ele falhou e restaurou a sua fé, a sua comunhão, Pedro também precisava de aprender a ser um líder, ter compaixão dos outros. O nome de Pedro é mencionado mais do que outro nome nos evangelhos, exceto de Jesus. Muito citado o nome de Pedro. Ninguém fala com tanta frequência quanto ele. Ele participa, ele pergunta, ele está conversando sempre com Jesus, ele participa. Ele realmente, Jesus trabalhou na vida dele para ele ser um líder. Nem o Senhor dirige-se tantas vezes a outro como Pedro, como Jesus também dirigia-se a Pedro. Pedro possuía curiosidade aguçada. Foi o Pedro que perguntou quantas vezes deveria perdoar. Foi Pedro que perguntou, e Jesus disse 70 vezes 7, infinitamente. Foi o Pedro que perguntou qual seria a recompensa dos discípulos por terem deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus disse: recebereis 100 vezes mais na terra e ainda a vida eterna no céu. Mas Pedro está fazendo estas perguntas. Pedro teve a sua vida restaurada. Depois da crucificação, Jesus ressurreto mandou avisar aos seus discípulos que fosse ao encontro na Galileia. Pediu que avisasse a Pedro também. Quando Jesus ressuscitou, o anjo disse às mulheres: avisa aos discípulos que vão para a Galileia para encontrar com o Senhor. E avisa a Pedro. Foi o único que ele citou o nome. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora Jesus vai aparecer para eles à beira do mar de Tiberíades e dá para ele 3 oportunidades dele reafirmar sua fé no Senhor. Quando Jesus perguntou para ele 3 vezes: tu me amas? Deu para ele 3 oportunidades dele dizer que ama o Senhor. Moisés também é um outro exemplo de líder. Moisés segue os conselhos do seu sogro. Moisés sai do Egito liderando uma população, um povo de quase 3 milhões de pessoas, e no caminho ele teve dificuldade com a liderança, porque eram muitas coisas para ser julgadas, analisadas, ensinadas, e a liderança ficou pesada para Moisés. Aí o seu sogro, ao trazer a Zípora e seus filhos para encontrar com ele, orientou ao Moisés. Ele disse para Moisés algumas qualidades de um líder, que foi muito importante para Moisés. Jetro disse para Moisés: além disso, procurarás dentre o povo homens de capacidade, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e os porás sobre eles.
por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. O sogro de Moisés orientou: está muito pesada a carga para você. Coloca líder para 10, coloca líder para 50, coloca líder para 100, líder para 1000. E quais são as características deles? Homens de capacidades, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza. Esse sim você porá como líder. E este conselho do sogro de Moisés foi muito útil para ele. Uma liderança bíblica reconhecida pelas Escrituras tem tudo para ser bem-sucedida e alcançar os seus propósitos com a cooperação dos seus liderados. A palavra cooperação significa operar em conjunto. O líder não tem que levar toda a carga sozinho, mas o bom relacionamento do líder com a sua equipe pode conseguir muito mais, onde surgem as sugestões, onde surge o bom relacionamento. Então o líder, ele atribui, ele delega funções e todos são bem-sucedidos, com as suas emoções controladas, exercendo aquilo que Deus quer que seja feito. 3.3. Falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o vocacionado. Muitos são vocacionados, muitos são chamados pelo Senhor, mas é necessário que haja um equilíbrio emocional para exercer esta liderança, para exercer esta vocação. Olha o que Paulo escreveu para Timóteo: que o líder que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, já aprendendo a liderar com modéstia a sua própria casa, aí na igreja ele será muito mais bem sucedido. Uma outra liderança que nos chama a atenção é a liderança do Josué, um líder espiritual não só diante dos seus liderados. Josué não era só líder lá diante do povo, ele era líder espiritual na sua casa. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui ele não está falando de uma imposição, ele está dizendo: começa comigo a buscar ao Senhor, a conviver com o Senhor, e toda a minha casa vai servir ao Senhor. Então ele era líder espiritual, tanto em casa como diante da comunidade, diante do povo de Israel. Olha o que diz a Bíblia: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um líder, não só numa liderança comum do dia a dia, mas de uma liderança espiritual. Olha o que Paulo escrevendo a Timóteo, ensinando o líder: não repreendas asperamente os anciãos, não repreendas asperamente, mas admoesta-os como a paz. Fala aos anciões como se estivesse falando aos pais, aos jovens como se estivesse falando como irmãos, às mulheres idosas como se estivesse falando com as mães, às moças como se estivesse falando como as irmãs. Em toda a pureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aqui são conselhos para líderes: como lidar com pessoas idosas, com pessoas jovens, com viúvas, com as moças, com as mulheres, tratando como se fosse alguém da família. Não repreenda asperamente, mas fala com modéstia. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Liderar é influenciar para que as pessoas façam aquilo que nós queremos que seja feito. O líder é um atalaia. O atalaia é aquele que está sempre anunciando, gritando lá do alto. Então, o que é uma liderança?
Liderança é a influência, a capacidade de levar os outros a ser seguidos. A pessoa influencia tanto que toda a equipe quer fazer. O líder não diz normalmente vai, mas ele diz vamos, e ele lidera e influencia. A sua influência tem uma participação muito grande na formação das pessoas. A liderança espiritual é a habilidade de influenciar um grupo de pessoas a realizar a missão divina, incentivando-os a uma visão mais elevada e um relacionamento mais íntimo com Deus. Então o líder, ele influencia a pessoa a realizar a missão divina e ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, está disponível a todos, mas requer uma enorme doação pessoal. A dedicação do líder, ser líder, exige muito, porque exige uma doação para que ele influencie todo o grupo e o grupo faça a missão divina. Inteligência emocional no ministério. Somos emocionalmente movidos, temos as nossas alegrias nos momentos, emocionalmente lideramos, mas tem uma inteligência de como emocionalmente exercer o ministério de líder. Olha que Paulo escreveu aos Romanos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Reconhecer que é filho de Deus é ser guiado pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Vemos claramente que os filhos maduros, equilibrados emocionalmente, são guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos permitir que a verdade da palavra de Deus penetre em nossa vida, se quisermos crescer e amadurecer. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer o nosso amadurecimento. E como conseguimos? Guiados pelo Espírito de Deus. Aprendendo com os líderes da Bíblia. Quantos líderes nós vemos na Bíblia? O modelo bíblico de liderança cristã aponta nomes de discípulos ousados. Encontramos na Bíblia muitos discípulos do Senhor, de suas responsabilidades e os alvos que eles alcançaram para a edificação do corpo de Cristo. Então nós encontramos muito exemplo na Bíblia de líderes: Moisés, Josué, Timóteo, Paulo, Pedro, muitos líderes que influenciaram outros a fazer a vontade divina. Podemos ainda sintetizar características da chamada divina pelos seguintes aspectos. Como vamos entender que uma pessoa tem uma chamada divina? Pela espiritualidade, por iniciativas divinas. O próprio Jesus disse: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Direção do Espírito Santo. Aptidões naturais, a pessoa tem eloquência, desenvolvimento, consegue relacionar, consegue comunicar. E o reconhecimento de outros colegas e líderes. A própria igreja reconhece quando alguém é escolhido por Deus para determinado ministério. E a igreja tem muitos ministérios, tem muito lugar para se dedicar. E que quando cada um descobre o seu lugar dentro da igreja, no corpo de Cristo, traz edificação para toda a igreja. Então tem muitas maneiras da gente identificar uma chamada, uma pessoa escolhida para um propósito de Deus. Princípios aprendidos com a liderança de Jesus. Agora sim, vamos falar do maior líder da história. Como ele é equilibradamente emocional para ser o líder que foi e que é até o dia de hoje. O líder maior de todos, Jesus, deixou bem claro que é a humildade e o servir que nos torna líderes de fato. Ensinamento de Jesus. Jesus, o líder,
Jesus utilizou princípios de lideranças voltados para o crescimento. Ele queria ver as pessoas crescer espiritualmente, a harmonia e a realização de todos, com base na cooperação, boa vontade e amor. Jesus mais influenciou com seu exemplo do que pregou com palavras. O exemplo dele falava muito forte e continua falando até o dia de hoje. Jesus, o modelo de líder perfeito. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas para darem frutos entusiasticamente na busca de objetivos identificados para o bem comum. Ser líder, no caso de Jesus, influenciar a pessoa na busca de objetivos identificados para o bem comum. Jesus, o modelo inigualável de liderança. O maior modelo de liderança será sempre Jesus Cristo. Desde a sua anunciação, já se previa um Messias com qualidades jamais vistas pelos seres humanos. Jesus Cristo é o homem perfeito, o modelo para uma vida saudável, feliz e vitoriosa. Não existe líder que não deseja ser como Jesus. Todos nós gostaríamos de ser como Jesus. E a palavra cristão significa parecido com Cristo. E nós queremos aprender mais com Jesus sobre esta liderança. As lições de Jesus para a liderança é ter uma nova mentalidade. Jesus enfatizou a fidelidade dos que adotam a sua própria mentalidade, pensar como Jesus. Essa nova mente teria as características vividas pelo próprio Jesus. São as características das bem-aventuranças. E isso ele pregou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes. Aí ele está ensinando também princípios de liderança. Jesus, o maior líder de todos os tempos. Lembre-se, Jesus não usava o estilo de poder simplesmente porque não tinha poder. O rei Herodes, Pôncio Pilatos, os romanos, toda aquela gente tinha poder, mas Jesus possuía muita influência, o que Simeão chama de autoridade, e é capaz de influenciar pessoas até os dias de hoje. Ele nunca usou o poder, nunca forçou ou coagiu ninguém a segui-lo, mas ele influenciava com a sua liderança. O maior líder nos ensinos, o maior líder da história nos ensinou, é a humildade que nos faz grandes. Então, encerrando a nossa escola dominical, no tópico 1 nós estudamos a tentação por busca de poder. Precisamos resistir e vigiar. Somente Deus tem o poder de criar, de preservar a coisa criada, de governar, de salvar, de julgar, de livrar. Deus estabelece líderes, mas Ele tem todo o poder, toda a liderança. Ele é soberano. No tópico 2 nós estudamos o perigo da crise emocional, que foi o caso do Saul. Perigo da crise emocional. O Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso. No entanto, o Saul não soube lidar com os aspectos emocionais. Além de demonstrar um comprometimento espiritual com a vontade de Deus bem superficial, ele não controlou as suas emoções e espiritualmente ele era muito superficial, mas tinha tudo para ser um homem de sucesso, porque foi ungido pelo Senhor. No tópico 3 nós estudamos a crise emocional e a inversão de valores. Não podemos inverter os valores da liderança que Deus nos coloca para fazer a vontade divina. A falta de saúde e equilíbrio emocional prejudica o desempenho do líder,
vocacionado por Deus. Se não tiver um equilíbrio emocional, esta vocação fica prejudicada. Então, o que fazer? Saber relacionar-se é imprescindível. Saber relacionar-se é insubstituível. O bom relacionamento gera uma grande liderança. Conclusão: a relação entre o poder e saúde emocional merece atenção especial. Sempre lembrar da liderança e o controle emocional. A receita é a dependência da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristão frutífero, descobrindo o seu lugar de serviço no reino de Deus. Deus tem um plano para você, um lugar para você dedicar a Ele no reino de Deus. E o cristão que entende, descobre o seu lugar no reino de Deus, ele passa a ser um cristão frutífero. A verdadeira liderança envolve algo mais: a capacidade de ajudar as pessoas a desenvolver e fazer crescer em suas próprias capacidades. O líder quer que as pessoas cresçam espiritualmente, emocionalmente, sejam estabilizadas. Conclusão ainda: pensar com moderação acerca de si mesmo, viver uma vida em paz. Não se deixar levar pelo orgulho e pela tentação do poder. Viver uma vida em paz. Se Deus chamou para a liderança, Ele capacita. Deus chama líderes de 10, de 100, de 1000, para vários departamentos. Ele capacita para o qual foi chamado. Na expansão e consolidação do reino de Deus, é imprescindível que hajamos com sabedoria, coragem, entusiasmo e fé. Jesus, o maior líder de todos os tempos, sua influência transformadora impactou gerações através dos séculos e continua até os dias atuais. Você é alguém que Deus escolheu para ajudar muita gente. Não perca a tua fé, anime-se. Deus te escolheu para um grande projeto na terra. Ele vai estar sempre ao teu lado. Fazendo o quê? Semeando coisas boas. Que Deus os abençoe no nome precioso de Jesus Cristo.